Bom, a partir de então, estamos gravando. Uma boa tarde a vocês. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo da apostila 3 para avaliação 3. E aí hoje a gente vai estudar alguns teoremas da integral. Aí a gente tem o teorema da integral de Cauchy, o teorema da integral de Green e o teorema da integral para derivada. Teorema da integral de Cauchy para derivada. E aí depois os outros assuntos ficam para a próxima aula, para a gente finalizar o conteúdo da nossa disciplina. A nossa pretensão é avançar no conteúdo hoje, aí fazer a parte final do conteúdo de integral, e aí já é com as séries na próxima aula, e aí a gente finaliza os conteúdos e na outra aula a gente faz uma sessão de tira-dúvida e no dia 20 de maio a gente faz a nossa terceira avaliação e último dia de aula. E aí, só na sequência, a gente vai ficar com quem for fazer a avaliação repositiva, caso tenha aluno. Professor, mas não deveria encerrar dia 21? Sim, é dia 21, mas dia 21 é sexta, né? Aí, como a nossa aula é na quinta, ela fecha dia 20. Tá. Ela fecha dia 20 com os assuntos normais, até a terceira avaliação. Aí, a semana seguinte, de 24, se eu não me engano, no calendário até 27, ou é de 21 a 26, alguma coisa assim, é para quem ficar de repositiva. Tá? Sim, entendi. Então, até o dia 20, fecha o calendário normal. Aí, depois disso, repositiva e encerra a disciplina. Seria até interessante se conseguisse terminar no geral até o dia 20, 21. Mas aí o nosso normal fechamos dia 20. Bom, então vamos aqui. Hoje a gente vai abordar sobre o teorema da integral de Cauchy, aí que vai para o teorema de Green, o teorema para integral derivada. Coloco agora, deixa eu pôr aqui para apresentação. Tem que pôr. Eu vou pôr da lista de vocês só rapidamente, para eu comentar sobre, mas não eu comentar sobre a lista, mas comentar sobre o resultado que vocês obtiveram para a gente usar ali na nossa sequência. Vocês receberam na lista 1 da apostila 3, principalmente que eu quero falar dos problemas 1 e 2. E aí eu imagino que vocês estejam visualizando essa questão, né? E aí, estão visualizando? Sim. Tá.
Hoje eu preciso de outra pessoa para o sim, viu? Que eu estou sem o José que é o homem do sim, sim, aluno do sim, aí não tem hoje. É que possivelmente ele disse que não poderia vir, que está acompanhando o pai dele numa consulta. Então a gente tem assim, ó, tenho esse exercício um, o exercício 2, que a princípio seriam os mesmos, né? Mas eles diferem, eles têm o mesmo caminho, né, que eu pedi para fazer a integração de O, A, B, C, O, nesse caminho. Então, eu pedi que fosse feita essa integração, e aí, uma vez no 2 utilizando essa equação, que é FZ igual a Z, e no primeiro, FZ igual a Z', é o conjugado. Nesse primeiro, aqui, se vocês se lembram, a gente usou para trabalhar com derivada nele, na apostila 2. Quando a gente fez começou a mostrar a definição de derivada, utilizando a ideia do limite. E aí, quando a gente trabalhou a definição de derivada com a questão do limite, aí a gente disse assim, ó, para que o limite exista, a derivada tem que existir. Para que a derivada exista, o limite precisa existir. Aí precisa existir o limite em todas as direções. No caso da teoria do cálculo, seria você ter o limite pela direita e pela esquerda serem iguais. Aqui nas variáveis complexas, e o limite em todas as direções sejam iguais. E a gente trabalhou num problema desse, em que você tinha o conjugado, zelinha, e o limite pela direita deu um valor, se eu não me engano, foi alfa. E o limite indo de cima para baixo deu beta i. Então, ele deu valores diferentes para o limite, em sentidos diferentes, em direções diferentes, também deu limites diferentes, ou seja, mostrou que a derivada não existia porque aquela função não tinha limites iguais. Isso aconteceu porque a função não é analítica. Porque aí por ela não ser analítica em todos os pontos, aí não tinha a derivada e não tinha o limite. E como a integral ela é a operação inversa da derivada, se a derivada da função não existe, então a integral também não. Você consegue até calcular a integral, mas aí ela não vai se encaixar dentro do que a gente precisa, porque a função não é analítica em todos os pontos. Então, quando você calcular a integral dessa função, você vai encontrar um valor. Mas o valor esperado não é o valor esperado. E quando você trabalhou a integral saindo de zero, fazendo a volta aqui, voltando em zero, é um caminho fechado. E aí, a integral disso daqui teria que ser zero. Mas aí vocês calcularam a integral desse, aí viu que não é zero. Aí, se eu não me engano, é 2mi vai ser a integral desse exercício aqui. Já nesse outro, ó, o contorno é exatamente o mesmo, ele passa pelos mesmos locais, e aí é um caminho fechado. E aí, nesse que vocês calcularam, vocês viram que a integral desse FZ, ele foi igual a zero. E é zero porque a integral de um caminho fechado simples,
ele é igual a zero. O caminho é chamado fechado simples porque ele não tem furo, não tem saltos e aqui dentro toda a região também não tem lugares que tem problema, tá? Diferente dessa situação aqui que você tem alguma situação que vai ter problema. Então, só para como pontapé para a gente começar esses dois exercícios que a gente usa, só usando o resultado. Nesse primeiro não zerou, mesmo sendo o caminho fechado, e nesse outro zerou. Então, agora eu vou para... cadê? Como é que eu vou trocar agora? Eu vou agora aqui. O teorema integral de Cauchy. No teorema integral de Cauchy, a gente tem o seguinte: se uma função de complexo em complexo, se ela for analítica dentro e sobre um caminho, então a integral sobre esse caminho de f de z dz é zero. E isso é muito bom para a gente. É muito bom porque evita a gente ter a mão de obra de calcular uma integral. Só de você saber que, aí o que você vai precisar saber? Se o caminho é fechado, se não tem nenhum problema ali dentro daquela região, né? Se não tem singularidade, a singularidade é algum problema como valores que faz a equação ficar indeterminada, ou um buraco ali dentro da região, que faça a equação, a função não existir lá naquele local. Por exemplo, se eu tiver z, digamos que eu tenho e elevado a z sobre z. Esse z que está no denominador, ele me causa uma singularidade, ou me causa um problema quando z for zero. Quando z for zero, aí a derivada fica indeterminada lá naquele ponto. Ou seja, teria um buraco, teria um furo lá naquele local, e aí, nessa situação, a derivada não seria zero, mas se não tivesse esses problemas, como raiz quadrada de negativo ou divisão por zero, que a gente chama esse problema de singularidade, aí significa que a integral vai ser igual a zero, e aí é chamada de integral de Cauchy. Então, a gente teria assim, ó, que a integral de Cauchy, ela não depende do caminho por onde ela passa. Se eu pegar aqui, começar em gama, e fazer a integração sobre esse caminho, desde que no caminho eu não tenha furo, e na região interna também eu não tenha furo. Se eu fizer a integral desse contorno, o resultado é igual a zero. Não importa se eu vou no sentido positivo, que é no sentido anti-horário, ou se eu vou pelo sentido negativo, que é o sentido horário. Tá? O sentido positivo e negativo é só uma questão de orientação, para dizer qual o caminho que você está seguindo, só isso. Então, ou se você for, aqui não importa qual o caminho que você vai passar, mas se a integral é uma curva simples, e essa curva simples ou simplesmente conexa, é a região que não tem problema, que não tem furo, que não tem buraco interno, ou que não tenha parte da região que não pertença à função. Como é que eu sei que vai ter parte da região que não pertence à função? Exatamente se tiver alguma coisa lá. Se eu vou dividir por z, se eu tenho lá e elevado a z, o cosseno de z sobre z menos 1.
Aí, se eu tiver o z igual a 1, aí eu teria no denominador 1 menos 1, 0. Aí, lá naquele ponto 1, eu teria problema. E seria uma região que não seria simplesmente conexa. Então, é essa beleza da questão da equação matemática que a gente tem na integral de Cauchy, tá? Então, você vai verificar se ela obedece à questão da integração de Cauchy. E aí, depois, mesmo que ela tenha problema de singularidade, a gente vai ver ali mais na frente uma equação integral que resolve esse problema também, né? Então, teria assim, ó, teorema integral de Cauchy-Gozard, ou chamado de teorema de Green. Então, dadas duas funções P e Q, que sejam definidas numa região chamada de simplesmente conexa, conforme eu disse, a simplesmente conexa é uma região que não tenha furo, não tenha buraco, tanto na curva, no contorno, quanto interno. E aí, com isso, com derivadas primeiras contínuas, então, para qualquer contorno fechado simples, aí a gente vai ter a seguinte: a integral da soma das duas funções sobre o caminho, a integral de p de xy dx mais q de xy dy nesta ordem, é igual à integral dupla da região da derivada desse segundo em relação a x menos do primeiro em relação a y, dx dy. Essa é uma regrinha chamada de teorema de Green. E aí, nessa a gente vai... Normalmente eu não tenho o costume de usar só uma fórmula sem mostrar, sem fazer demonstração dela. Nessa eu vou me conter em só dizer para vocês que a integral é dessa forma, e aí a demonstração você pode procurar. Eu imagino que vocês devam ter visto no curso de cálculo 3, cálculo 4, alguma coisa assim. Mas aí qualquer coisa vocês podem relembrar lá como é que se chega a essa fórmula, ou procurar no YouTube alguma demonstração sobre. Ou eu posso até enviar algum material para vocês que tenha demonstração. Então, a gente tem assim, ó, só para a gente sanar a dúvida, o entendimento em relação à curva simplesmente conexa, eu tenho aqui duas regiões, da figura 1 e da figura 2. Na figura 1, a região é fechadinha, direitinho, enquanto na figura 2 eu tenho um buraco interno e tem um buraco aqui no caminho. Ó. Veja que bem onde está o gama, tem um furo. Como é que eu sei matematicamente? Porque aqui eu estou vendo geometricamente o que seria o problema. Como é que eu sei que essa região matematicamente seria uma simplesmente conexa ou não? Bastaria eu olhar a uma equação. Se eu tiver lá, por exemplo, seno de z sobre z menos 2. Aqui nessa equação, eu tenho uma singularidade. Ou seja, eu tenho um buraco, tenho um furo. E esse furo é causado quando z for 2. Se o z for 2, eu teria 2 menos 2, teria uma divisão por zero. Eu teria um buraco no caminho. E aí, esse buraco faz com que a região deixe de ser simplesmente conexa. Se eu tivesse, por exemplo, digamos que fosse z mais 2, aí o z menos 2, o menos 2 me daria problema. Se eu tivesse z ao quadrado, aí eu teria a raiz de mais 2 e menos 2 me daria problema.
Então, essas são algumas condições em que acontece de ter furo no caminho ou na região interna, dependendo de se a equação representa o contorno ou representa a região interna. Então, se eu tivesse só, por exemplo, seno de Z, aí eu não tenho nenhum problema, nenhuma singularidade aqui, eu não tenho nenhum problema com divisão com zero, não tenho nenhum problema com raiz negativa, o seno de Z existe em toda a região, aí ele seria um equivalente a essa figura 1, enquanto esse primeiro que eu escrevi seria o equivalente à figura 2, em que teria um furo no caminho ou na região interna. Bom, então a gente tem assim, ó, essa equação aqui eu demonstrei na aula passada, tá? Aí a gente tem assim, ó, a integral de f de z dz, agora eu vou mostrar que, de fato, a integral de Green, a derivada dela é zero se ela obedecer, se ela for uma região desse tipo. Então, você tem que u de xy dx menos v de xy dy mais I integral de v dx mais u dy aplicando no teorema de Green. Aí lembra que no teorema de Green, você tem duas funções, aí aqui você vai, ela é equivalente a uma integral dupla, onde a segunda equação aqui é derivada em relação a x, menos a primeira equação derivada em relação a y, a equação de Green. Então, aqui seria equivalente a P, e V seria equivalente a Q na equação de Green. Então, aplicando lá naquela equação, eu teria a derivada de V em relação a x, e o V já é negativo aqui, menos a derivada de u em relação a y, dx dy. Mais I integral disso daqui. Aqui seria o relativo ao P e aqui a Q. Aí a gente tem a derivada de Q, que é de U em relação a X, menos a derivada de V em Y. Se a gente pegar as condições de Cauchy-Riemann, que a gente mostrou lá na figura, lá quando estávamos fazendo a apostila 2, que são essas condições aqui, se a gente pega isso e substitui aqui, eu vou substituir, veja que a derivada de V em relação a Y é igual a x. E que a derivada de U em relação a Y é igual a menos V dx. Aí eu vou aqui, no lugar que tem esse sujeito aqui, eu vou trocar por menos V dx. Menos o y menos aqui, menos v dx. Aí, quando a gente fizer essa substituição, observe que aqui ela é negativa. Ao ser negativo, então, vou pegar, no lugar que tem u dy, vou pegar menos v dx, como está aqui. E no lugar que tem derivada de v em y, vamos trocar por derivada de u em x. Então, esse troca por esse daqui. Aí ele está aqui, já substituído. Então, aqui dá menos, menos dá mais, derivada de v em x mais v em x, aqui menos mais zero, aqui zero. Então, tem aqui a integral de zero, que é zero. Isso é do chamado teorema de Green. Então, com isso, você vai ter que a integral sobre o caminho de f de z dz, que é um caminho fechado, esse gama agora é um caminho fechado, tá?
não basta que se você for calcular a integral sobre um caminho, aí você tinha aquele caminho que a gente mostrou lá no problema 1 e 2. Se você for fazer só uma parte do caminho, se for calcular só na diagonal, ele não vai zerar. Se você for calcular só a metade do caminho, ele não vai zerar. Ele vai zerar se você for fechar o caminho. Aí não importa qual o caminho que você fez, mas se você for fechar o ciclo, aí o resultado é zero. E isso vai nos ajudar bastante, pelo seguinte, ó. Se eu quero calcular agora a integral aqui de dz sobre z quadrado mais 9, onde gama é a fronteira da região limitada pelo círculo de raio 2, com uma orientação positiva. Essa orientação positiva é só o sentido de onde você vai, para onde você vai fazer a sua integração. Que seria, por exemplo, um círculo de raio 2 com orientação positiva, aí eu ia fazer a minha integração, começando em 0, dando a volta até 2π. E o círculo de raio 1, que é o modo de z igual a 1, com orientação negativa. Aí essa orientação negativa significa que eu ia integrar de 0, aí ia dar o giro no sentido horário e ia até menos 2π. Tá? Porque aí eu ia caminhar pela orientação negativa. Para eu calcular essa integral, agora, eu não preciso exatamente calcular o valor da integral, eu só preciso saber se ela tem problema, se ela tem buraco, ou seja, se ela tem uma singularidade dentro da região de interesse. Qual seria o meu problema na região de interesse? Nosso problema aqui, ó, que a gente tem uma função que ela é do tipo 1 sobre z ao quadrado vezes z quadrado mais 9. Nessa função aqui, veja que eu tenho divisão, e nesta divisão, a gente tem um tipo de divisão que a gente não pode fazer, que é exatamente dividir por zero. E eu tenho a possibilidade nesse denominador aqui de ser zero. Então, se o z ao quadrado for igual a zero, que é um produto aqui, se essa partezinha for zero, zera tudo isso, e aí me traria o problema, que era o buraco, né, que é a singularidade. Ou se o z for 3 ou menos 3, eu teria problema também, porque ia zerar o parênteses vezes o cara que está fora, zeraria tudo. E aí, se isso estiver na minha região de interesse, onde eu vou calcular a integral, aí me dá problema. Aí a integral não é zero. Eu tenho que calcular a integral pelo método tradicional ou por algum outro método. Então, vejamos. Tudo que eu preciso analisar agora é saber se esses caras aqui estão dentro da região onde é para a gente fazer a integral. Que é no círculo de raio 2, é a região que está limitada, quer dizer, está entre um círculo de raio 2 e um círculo de raio 1. Então, seria uma coroa circular. Então, vamos ilustrar isso para a gente entender. Ó. Os dois círculos aqui, como a gente só tem Z ali, ele está centrado na origem. Porque para o círculo a gente tem assim, ó, que é o módulo de Z menos AB igual a R. Então, aí aqui você tem, ó, esse AB é o centro da circunferência. Como aqui ele não aparece, significa que isso é 0, 0.
E aí, então, você tem, no primeiro, uma circunferência de raio 2, centro na origem. A segunda de raio 1, centro na origem. Então, ela fica assim. A primeira, ó, uma figura de raio 2, um centro na origem, orientação positiva. Veja que eu tenho a setinha, ó, indo no sentido anti-horário. Desenhei uma de raio 1 com a orientação negativa, quer dizer, ela está girando no sentido horário. Aí, como ela é limitada pelos dois, a região de interesse nossa é essa azul aqui, ó. A região entre a circunferência de raio 1 e a de raio 2. Essa parte que está branca no centro aqui não interessa, né? E a para fora também não interessa. Então, ela tem que ser limitada por essas duas regiões. Ou seja, isso aqui é chamado de uma coroa circular. E aí a gente faz a análise, então. Ó. O f de z, que está aqui dentro da integral, ela é 1 sobre z ao quadrado vezes z ao quadrado mais 9. A singularidade, que é o problema, o buraco, ela se dá quando o produto desse denominador vai ser igual a zero. E ele ocorre quando z ao quadrado é zero ou z ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, nessa primeira situação, ocorre quando z é zero e ocorre quando z, na segunda situação, for mais 3 ou menos 3, né? Então, ó, se o z é zero, tudo isso aqui zera. Se o z ao quadrado, se o z for 3, 3 ao quadrado dá... aqui acho que é mais ou menos 3i, né? Tem um errinho aqui, é mais ou menos 3i. Mais ou menos 3i. Então, se o z for 3i, substituindo ali, vai ser 9i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, daria menos 9 mais 9, 0. Se for menos 3i, é a mesma coisa, que menos ao quadrado dá mais, 3 ao quadrado dá 9, i ao quadrado dá 9i ao quadrado, aí o i ao quadrado é menos 1 vezes menos, vai zerar. Então, o problema nos traz quando acontece isso. Mas veja que o zero é na origem. Aqui na origem está fora da nossa região de interesse de cálculo. O mais 3i está lá em cima, ó, fora da nossa região de interesse de cálculo, que a nossa região de interesse de cálculo ela vai de i até 2i, fazendo a volta aqui. Menos 3i está fora também, ó, está aqui embaixo. E a nossa regiãozinha de interesse, ela alcança no máximo menos 2i. E no mínimo menos i. Lá em cima, no máximo 2i, no mínimo i. Então, 0, 3i e menos 3i estão fora da região onde a gente vai calcular a nossa integral. E ela é o caminho fechado. Ela dá a volta, a gente completa o caminho. Então, ela é uma curva simplesmente conexa. Em sendo assim, o cálculo, resultado da integral, segundo o teorema de Cauchy, a integral aqui vale zero. Então, quanto é que vale a integral disso tudo aqui? Eu só analisei. Os problemas, as singularidades estão fora da minha região de interesse de cálculo da integral. E o contorno é um contorno fechado. Sendo assim, o resultado da integral é simplesmente isso aqui, ó. Zero. Pronto, olha que maravilha. Não teve nenhum trabalho de ter que
dispor de recursos para calcular isso. E aí eu teria que ir lá, por exemplo, para integração por frações parciais. Aí eu decompor isso em fração parcial para aplicar as técnicas de integração. E eu não precisei disso, bastou eu saber essa regrinha, que é a integral de um caminho fechado, um caminho simplesmente conexo é zero, pelo teorema de Cauchy, o teorema de Green. Tudo bem? Dúvida? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Quietinhos. Vocês estão aí? Sim, professor. Sim, professor. Aparentemente, estou entendendo. Então tá ótimo. Então vamos adiante, ó. Aqui a gente mostrou o que é uma região simplesmente conexa, né? É uma região fechada, sem problema, sem buraco, né? O segmento aqui, o contorno contínuo, a região interna contínua também. E aí você tem dois pontos, tem o ponto A e o ponto B. Se eu integrar isso daqui, indo de A até B, que seria o caminho positivo, que é o sentido anti-horário, eu tenho um resultado. Se eu integrar de B indo para A, aí seria o caminho de volta, né? Eu estou indo aqui de A para B, agora está fazendo o caminho de volta, de B para A. Aí, só para dizer que eu estou fazendo o caminho de volta, aí eu coloco o sinal negativo. Então, ao fazer a integral nesse caminho todo, o resultado é zero. Se eu integrar daqui para cá, eu tenho um resultado. Se eu integrar de B para A, eu vou ter o mesmo resultado com sinal contrário. Porque daí o sinal só indicaria qual é a orientação que você está usando. Você está indo no caminho ou você está voltando no caminho? Então, a união dessas duas integrais seria o resultado zero, a soma delas. Então, a gente teria assim, ó, fazendo uma demonstraçãozinha rápida, a integral de f de z dz sobre um caminho 1, ou sobre um caminho aqui, melhor, que aí eu tiro esse 1zinho daqui, é igual a integral de f de z dz no caminho 1, mais a integral de f de z dz no caminho 2. Só que esse caminho 2 é o caminho de volta. Lembra aqui, ó. Eu estava indo no caminho 1 de A para B. No caminho 2 eu estou voltando. E aí, como eu estou voltando, eu boto o sinal negativo para mostrar que eu estou no caminho de volta. E aí você lembra que aqui fecha o ciclo, ó. E ao fechar o ciclo, o resultado da integral é igual a zero. Então, significa que agora eu tenho a integral do caminho 1, aí esse menos vem para cá, para dizer que é o caminho de volta, tá? Se eu tenho caminho de ida me dá um resultado, o caminho de volta vai me dar um resultado, um sinal trocado. Então, essa soma de integral, agora na subtração, é igual a zero. Passando essa menos integral para o segundo membro, aí mostra que as duas integrais são iguais. Então, é só uma demonstraçãozinha simples e rápida. Agora, a fórmula integral de Cauchy. Porque, nesse caso aqui, quando eu usei a integral, teorema da integral de Cauchy, eu trabalhei com uma situação em que a singularidade, o problema, está fora da região minha de interesse. Quando o problema está fora da região de interesse, eu
vou dizer que a integral é igual a zero. Agora, quando o problema estiver dentro da minha região de interesse, aí eu vou usar o teoremazinho que a gente vai mostrar agora. Aí a gente vai calcular quanto vale a integral naquela situação. Então, ó, se você tem uma função de complexo em complexo e ela seja analítica dentro de uma região fechada, gama, e inclusive no seu interior. Então, se o Z0, se a singularidade, o problema que nos, aquele ponto que nos traz problema, como a divisão por zero, estiver dentro da região, aí a formulazinha, a equaçãozinha que você vai usar para calcular a integral é esta. Onde você vai ter que a f de z 0 é igual a 1 sobre 2 πi, a integral, esse círculozinho diz que é uma integral de contorno, que é a integral sobre o caminho, de f de z sobre z menos z0 dz. Tá? Então, ó, de novo, se a singularidade estiver fora da região, aí você vai dizer que a integral é zero. Se ela estiver dentro da região, aí você vai usar essa. Se ela se encaixar nessa formulazinha aqui, aí a gente consegue dizer que, ao invés de calcular a integral, a gente vai só calcular o f do z0. Aí isso significa que eu vou precisar só descobrir, só saber quem é a função e quem é o z0 para eu calcular a integral, certo? Então, só para ficar bem fixado, se o ponto de singularidade, se o ponto que nos traz problema está fora da região de análise, a nossa região de interesse, onde a gente tem que calcular a integral, o resultado é zero. Você não precisa fazer mais nada, é só observar, olha, esse ponto que me traz problema, que me traria problema, ele está fora da minha região de interesse, portanto, a integral é zero. Olha que maravilha. Mas se o cara estiver dentro da região, aí você vai usar esta formulazinha aqui, para você encontrar quem é o f de z, quem é o z0. E aí encontrou esse, calculou o f de z0, só substituir aqui, você tem o resultado da integral. É ótimo isso. Então, veja aqui um exemplo. Ó. A gente recebeu essa integral e a gente tem que calcular ela para saber quanto vale. E ela é sobre o caminho. Quando eu tenho aqui a integral sobre o caminho, eu estou dizendo que é uma região fechada. Eu quero, nessa região fechada que eu possa aplicar essa técnica de integração. E se ela não for caminho fechado, aí esquece, aí você tem que calcular pelos métodos tradicionais. Então, ó, olhando essa equação aqui, tem algum lugar que nos traz problema? Quando Z for igual a π. Muito bem, Alice. Quando Z for π, vai zerar aqui, né? Então, ela seria um lugar de problema. Mas aí, se eu fizer a comparação com essa equação aqui em cima, ó, com a fórmula integral de Cauchy, a Alice deixou o microfone ligado aí, tá? Obrigado, Alice. Se a gente fizer a comparação dessas duas, aí a gente tem que verificar quem é o Z0 e verificar se esse Z0, se esse π, ele está dentro da região que nos traria problema, tá?
Se eu fizer a análise, ele estiver fora da região, eu vou dizer, bom, essa integral aqui, como é integral sobre o caminho, essa integral é zero. Se estiver dentro, eu aplico isso. Qual é a nossa região de interesse? É um círculo com centro em 1, né, porque aqui está Z menos. Aí, essa partezinha aqui é onde está o centro. Então, é uma circunferência com centro em 1 e raio 3. Então, vamos ver se o π que nos traz problema está dentro dessa região, dentro desse círculo. E aí ele diz que é para a gente usar Cauchy, né? Então, muito bem, ó. A ilustração. Eu tenho que Z é menos 1 mais 0i. Aí, 1 mais 0i, ou seja, 1, 0, é o centro da circunferência. O raio da circunferência é 3. E aí eu tenho, ó, o centro da circunferência é aqui. E ela tem que ter raio 3. Então, eu tenho aqui, a partir disso, eu desenho uma circunferência de raio 3. Então, a partir de 1, como o raio é 3, eu vou andar 3 casas aqui para frente. Ó. Se eu vou andar 3 casas, então eu teria de 1, 2, 3, 4. De 1 a 4, eu tenho 3 unidades de medida. Tá? Então, o π, ele vale 3,14. Ele é um pouquinho mais que o 3, então ele está dentro da região. Se eu caminhar para lá, eu vou em 0, menos 1, menos 2, 3 unidades. Aí 3 unidades para cima, para baixo, tal, para todos os lados. Então, ó, observe que o π está dentro da região. Se ele estivesse fora, uma integral de um caminho fechado, digamos que ele estivesse por aqui. Aí seria uma integral de um caminho fechado, e o cara que tinha a singularidade está fora, aí essa integral é zero, mas ela está aqui dentro. Como ela está aqui dentro, aí eu uso essa equaçãozinha. Em estando dentro, então, significa que esse sujeito aqui é o Z0. Bom, aí se ele é o Z0, aí a gente pode aplicar essa equação. Aí eu vou fazer, que é o F do Z0. Tá? Eu já sei aqui, por exemplo, ó, aqui de cima, que ele já está igual a formulazinha lá. Então, esse cosseno de Z é o FZ, e o π é o Z0. Então, a gente tem assim, ó, FZ. Nosso FZ é cosseno de Z. Eu já sei que o Z0 vale π, então vou fazer, que é o F do Z0, que é o F de π, é igual a cosseno de Z0. Mas o Z0 é π, então é igual ao cosseno de π. E o cosseno de π vale menos 1. Aí eu vou aqui onde está o F de Z0, escrevo essa formulazinha, né? Que é a integral de F de Z0 de 1 sobre 2 π e a integral disso daqui, de cosseno de Z sobre Z0. Aí no lugar que tem F de Z0, troco por menos 1. Passo 2π para multiplicar o menos 1, pronto, calculei a integral. Simples assim. Então, ó, eu escrevi, como o π é menor do que 4, né, que é 3,14, ele está dentro do círculo. Então, o ponto que é o furo está dentro da região de interesse. Se ele está dentro da região de interesse e ele se encaixa nesse formato aqui, tá? O cara que nos traz esse problema é o Z0. Se ele é o Z0, então escrevi, ó, F de Z0 é igual a 1 sobre
2πi integral de f de z de z menos z0 dz. Isso é igual a 1 sobre 2πi integral de cosseno de z sobre z menos π dz. Daqui a gente tem que o f de z é o cosseno de z, ou seja, f de z0 é cosseno de z0, que dá o que a gente calculou agora há pouco. Aí eu venho no lugar que está o cosseno de... ou no lugar onde está o f de z0, troquei por menos 1. Aqui. O restante eu só repeti, ó, 1 sobre 2πi, integral de cosseno de z sobre z menos π dz. Aí, esse 2πi que está aqui dividindo, eu vou levar para o primeiro membro para multiplicar. Então, vai ficar isso vezes menos 1, dá menos 2πi. Pronto. Olha aqui, calculado. Não é isso que a gente queria? O valor dessa integral, está ele feito aqui. Então, o trabalho que se tem que ter nesse tipo de integral de Cauchy é fazer exatamente isso. Ver se onde tem a singularidade, eu sempre estou dizendo, ó, a singularidade é onde tem o problema, onde tem o furo, onde tem a inconsistência, né, que traria uma divisão por zero, traria uma raiz quadrada negativa. Isso é que é a singularidade. Então, eu vejo onde está a singularidade, se a integral é de um caminho, a integral de contorno, se o resultado não estiver dentro da região de interesse, aí eu vou dizer que o resultado pela fórmula integral de Cauchy é zero. Se estiver dentro, aí eu vou aplicar a fórmula integral de Cauchy para quando o problema está dentro, para eu encontrar quem é o FZ e quem é o Z0 e calcular minha integral. Então, ela é muito mais fácil do que você ficar atrás de regras para calcular a integral através de regras. Então, vejamos mais um exemplo. Ó. A gente tem essa integral para ser calculada, e é uma integral de contorno, né? Que tem esse símbolozinho, ou então teria esse símbolo aqui na integral, esse círculozinho, que está dizendo que é uma integral de contorno ou uma integral sobre um caminho fechado. Aqui eu tenho, ó, z sobre 9 menos z ao quadrado, z mais i. Então, tem um produto aqui, e nesse produto, no denominador, eu tenho problema. Eu tenho problema quando z for 3, tenho problema quando z for menos 3, tenho problema quando z for menos i. Então, esses valores me trazem problema. E aí, se eles me trazem problema, eu tenho que ver se eles estão dentro da região que eu preciso calcular, que é um círculo agora de raio 2. E centro na origem. Então, só pensando que ele está centrado na origem e que a circunferência é de raio 2, então ela vai atingir no máximo 2 pela direita, menos 2 pela esquerda. Então, o 3 e o menos 3 está fora. É ótimo. Mas, menos i. Isso significa que, como o raio é 2, ela vai para a altura máxima é de 2i, a mínima é de menos 2i. Então, o i está dentro da região. Aí, tudo que eu preciso agora fazer é escrever quem é o FZ. Porque daí eu preciso escrever na fórmula, nessa formulazinha aqui, ó.
onde eu teria a integral de f de z sobre z menos z0. Ela tem que ficar desse jeitinho no denominador. E o fz separado. Então, esse é o trabalho que a gente vai ter agora. Ó, fiz bem escritinho direitinho, né? Que é encontrar a singularidade. A singularidade está quando o 9 menos z ao quadrado é zero. Ou seja, quando z for mais 3 menos 3, ou quando z mais i for igual a zero, que aí eu teria que z é menos i. Mas o mais 3 e menos 3 está fora da região de interesse. Então tá, o círculo é 2, raio 2, esse está fora, e o z menos i está dentro. Como o z menos i está dentro, ele é o z0. E aí agora a gente vai colocar ela lá naquele formato. Tá? Então, ó, z0 é o menos i, porque está dentro da região. Então, a figura ilustrativa, um círculo de centro na origem e de raio 2, o 3 e o menos 3 ficou fora, o menos i está aqui dentro. E aí, menos i, então, é o z0, de acordo com a fórmula integral de Cauchy. Aí, o que a gente vai precisar? Vou precisar manipular isso daqui para que eu consiga escrever, eu consiga deixar no denominador apenas o z menos o z0. E aí a gente viu que o z0 é menos i. Então, onde está mais i aqui vai ter que ficar menos. E esse cara aqui, 9 menos z ao quadrado, eu vou ter que tirar do denominador. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para que no denominador fique apenas z mais i. Então, ó, para que a gente tenha o fz, a gente vai fazer o seguinte agora. Uma manipulação na equação. Para a gente poder aplicar essa fórmula. Então, vindo aqui, ó, você tem a fórmula que a gente recebeu, é a integral sobre o círculo de raio 2, de z sobre 9 menos z quadrado, vezes z mais i, dz. Isso daqui eu posso escrever como um produto. De z sobre 9 menos z ao quadrado, vezes 1 sobre z mais i. Né? Porque se eu fizer multiplicação direta aqui, ó, z vezes 1 é z, volta lá, 9 menos z ao quadrado vezes z mais i, volta aqui. Aí você se lembra o seguinte, quando eu tenho uma divisão de fração por fração, a gente diz, eu conservo a primeira fração e multiplica a segunda invertida. Então, aqui a gente vai desfazer isso. Então, tem, ó, aqui, ao invés de ter uma divisão de fração por fração, tem uma multiplicação de duas frações. Então, para inverter a situação, eu conservo a primeira e divido pela segunda invertida. Tá? Faço exatamente o caminho inverso. Se eu tenho uma divisão de fração por fração, repito a primeira fração, multiplico a segunda invertida. Se eu tenho uma multiplicação de fração por fração, eu repito a primeira fração e divido a segunda invertida. Então, ó, veja que essa veio para cá, ó, invertida. E essa veio para cá. Tá? Então, ó, bem tranquilo. O cara aqui era z mais 1 sobre z mais i, ficou z mais i sobre 1. E aí, se você usar aquela ideia lá de conserva a primeira, multiplica a segunda invertida, você volta para o que tinha antes. Então, ó, o z mais i sobre 1 é z mais i mesmo, né? Mas como na fórmula eu preciso que tenha um menos, e aqui está mais, então basta que eu faça menos e menos. Então teria z menos menos i. Era z mais i, então menos menos i. Esse menos agora aqui é da fórmula,
E o menos i, que ficou no parênteses, é do Z0. Então, com isso, agora eu tenho, ó, esse cara aqui é o Z0. E esse do numerador é FZ. Separei isso, agora, para eu calcular minha integral, tá simples. Ó, então tenho FZ é igual a Z sobre 9 menos Z quadrado. E o Z0 é o menos I. Então, significa que o F de Z0, substituindo agora na FZ, o F de Z0 é Z0 sobre 9 menos Z0 ao quadrado, né, que é igualzinho que está ali. Mais o Z0 é menos I. Aí eu pego o valor do Z0 e substituo. E aí, ao fazer essa substituição, a gente tem, então, menos I, que veio aqui do Z0, 9 menos I ao quadrado, que é o Z0 ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. I ao quadrado, mas I ao quadrado é menos 1, vezes menos daqui dá mais. Então, ficou menos I sobre 10 é o valor do F de Z0. Aí eu pego esse cara e substituo aqui. Aí eu vou ter, ó, copiei a fórmulazinha lá em cima. F de Z0 é igual a 1 sobre 2πi, a integral do contorno. O nosso contorno é um círculo de raio 2, de Z sobre 9 menos Z ao quadrado, tudo isso sobre Z menos I. Mas o F de Z0 vale menos I sobre 10. Então, eu vou lá agora. Menos I sobre 10. Aqui eu só voltei a integral que a gente tinha recebido no início, porque aqui ela é manipulada, né? Então, ó, menos I sobre 10 igual a 1 sobre 2π, integral no caminho, que é o círculo de raio 2, de todo isso aqui que ele pediu para a gente fazer. Aí esse 2π que está dividindo vem para multiplicar. Aí eu teria 2πi ao quadrado sobre 10. Simplifica o 2 com o 10. O i ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos dá mais. Vai ficar π sobre 5. Esse é o resultado dessa integral que ele pediu para a gente calcular. Pergunta? Então, Pode oi. acontecer de ter 2 pontos onde que a função é descontínua? Normalmente é um ponto só, né? Não pode, se for 2 pontos, aí não dá para a gente aplicar a integral aqui, né? Essa fórmula. Porque aí você tem aqui o z menos 0, z menos z0. Aí se tiver os 2 pontos simultâneos, aí você pode assim, ó. Mas aí não vai dar, porque se você fizesse a separação igual a gente separou aqui, aí você teria problema do mesmo jeito. Tem que ser um ponto só. Só um minuto aqui, deixa eu responder o professor Marlon.
Então, é isso, que aí ela tem que ser um ponto, né? Porque aí se for os dois simultâneos, aí a gente foge a essa fórmula integralzinha ali. Tudo bem, entendido? Sim, professor. Então tá bom. Ó, vai ocorrer momentos em que esse denominador aqui vai estar elevado a uma potência. E para resolver essa situação, que ele seria o z menos z0, entre parênteses, elevado ao quadrado, ao cubo, etc. Para resolver esse problema, nós vamos trabalhar agora com a fórmula derivada da integral de Cauchy. Tá? A fórmula integral da derivada de Cauchy. Tá? E ela vai ser utilizada quando exatamente você tiver esses problemas de potência ali no denominador. Né? Você vai ter o z menos o z0, tudo elevado a uma potência. Aí a gente vai resolver utilizando uma equação de derivadas. E aí, com isso, você teria assim, ó, seja f uma função analítica num domínio, quer dizer, numa região, então existem todas as derivadas de f dessa função, vai ter todas as derivadas, até a enésima derivada. Além disso, para z0, pertencente à região, e para qualquer caminho fechado em A, tal que z0 não pertence ao caminho, né? Ou seja, que o z0 seria um furo, né? Seria uma incongruência, ou uma singularidade, que a gente chama. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. O z0 é o cara que traria o problema. Então, você tem a função isso, e onde o z0 está dentro da figura, tá? Só aplica essa integral se o z0 estiver lá dentro. Isso nos permite calcular as n derivadas dessa função, que pode ser obtida fazendo a derivada direta da função. Assim, ó, para começar, isso daqui está elevado a 1. Então, para fazer a derivada, eu vou passar ele, subir ele aqui para cima. E eu vou fazer a derivada, ela vai ser desenvolvida em função de z0, tá? Então, quem não é z0 é constante. Então, a gente vai ter assim, ó, essa função, tá? Passando isso aqui lá para cima, eu tenho f de z sobre z menos z0 igual a tudo isso, f de z vezes o denominador agora elevado à potência menos 1. Agora, eu vou fazer a primeira derivada disso. De novo, ó, a derivada nossa vai ser em relação a z0, tá? Então, ó, porque eu tenho f de z0. Quando eu for derivar o f, eu vou derivar em relação ao que está aqui no parênteses. Então, quem não tiver z0, constante, ó. No caso do fz, por exemplo, ele não tem z0, e a nossa derivada vai ser em função de z0. Então, significa que o fz é constante. Esse z que está aqui dentro, constante. Mais o z0, aí é a variável. Aí veja que para fazer essa derivada, eu tenho uma composição de funções. O que seria a composição de funções? Eu tenho a função interna, que tem o menos z0, e tem a função expoente. Quando você faz a derivada de uma composição de funções, eu vou derivar a função primeiro em relação à potência e depois derivar em relação ao que está dentro.
a base. Então, a derivada disso daqui em relação ao expoente aí esse expoente vem para frente, menos 1, e você tira uma unidade ali na potência, né? Tá aqui, ó. Menos 1 veio aqui para frente. O Fz eu repeti. Aí, agora, vezes a derivada daqui de dentro. Como a derivada em relação a Z0, Z0 é negativo, então, derivada de Z0 vai ser menos 1, do menos Z0. E o expoente, que era menos 1, com menos 1 foi para menos 2. Aí, esse menos daqui, vezes o menos dali, dá mais. Então, aí eu desço com esse Z menos Z0 elevado a menos 2 para o denominador. E a gente fica, então, com isso daqui, após a primeira derivada. Aí eu vou trabalhar isso de novo, levando isso aqui para cima, para o numerador, ou mexendo só aqui onde está. Lembre-se que o menos e menos aqui dá mais. Então, a gente tem aqui só Fz, Z menos Z0 elevado a menos 2dz. Faça a derivada segunda. De novo, ó, esse menos 2 vai para frente, tá aqui. Fz repetiu, Z repetiu, a derivada de menos Z0 é menos 1. E aí desconta 1 aqui no expoente, vai para menos 3. Aí então vou ter agora menos vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Aí pode ir para fora. Vezes 1. 1 vezes 2 é a mesma coisa que 2 fatorial. Tá? Aí o Z menos Z0, eu desço. Z menos Z0 elevado a menos 3, eu desço ele para o denominador, vai ficar com positivo. Então, agora, a derivada segunda é igual a isso daqui. Vou fazer mais uma vez e já generalizar. Então, ó, eu tenho agora, derivar aqui, lembre-se que é menos menos, deu mais, né? Aí é 2. Então, tem aqui 2 fatorial, que veio de lá. Então, veio daqui, o 2 fatorial sobre 2π. Daria para simplificar, né? 2 fatorial sobre 2, 2 sobre 2. Mas aí, de propósito, eu não vou simplificar para chegar na fórmula que eu quero. Derivo agora o menos 3. Vem para cá, a potência, menos 3. Fz repetiu. Z repetiu. A derivada de menos Z0 é menos 1. E o menos 3 aqui, quando descontou 1, foi para menos 4. Então, menos e menos dá mais, 3. 3 vai multiplicar o 2 agora. Então, teria 1 vezes 2 vezes 3 sobre 2πi. E aí você tem agora o Z menos Z0 elevado a menos 4. Eu vou descer ele para o denominador, vai ficar positivo. E aí, ajeitando isso, ó, 1 vezes 2 vezes 3 é 3 fatorial. Então, ó, ficou assim. Então, agora observe assim, ó. Quando você tinha que fazer a derivada primeira, o expoente de Z menos Z0 é 2. A derivada segunda, o expoente de Z menos Z0 é 3. A derivada terceira, o expoente de Z menos Z0 é 4. Generalizando isso até a derivada enésima. Então, se é a derivada enésima, como é que vai ficar o expoente aqui? Gente,
repito, ó, derivada primeira, potência 2. Derivada segunda, potência 3. Derivada terceira, potência 4. A enésima derivada, potência N, potência N, professor? Ou N menos 1? ó, veja a sequência, ó. N mais 1, né? Derivada primeira, aqui é 2. Derivada segunda, ó, lá é 3. Derivada terceira, ali é 4. A Alicia falou aí, professor, N mais 1. N mais 1. Quem falou? A Alice. Ah, eu não ouvi. Então, ó, a enésima derivada de Z0, ó, sempre quando está entre parênteses, não é o expoente, é ordem de derivada. A enésima derivada vai ser igual a n fatorial, que é igual, está lá o expoente, sobre 2πi, integral sobre o caminho de fz, z menos z0 elevado a n mais 1, dz. Então, para eu saber qual a fórmula integral eu vou usar, basta eu conhecer qual é o expoente aqui. Porque a derivada é sempre uma unidade a menos. Se eu tiver, por exemplo, algo com expoente 5, eu tenho que usar a fórmula da derivada quarta. Tá? Então, a fórmula integral da derivada, a fórmula integral de Cauchy para derivadas é essa daqui. Tá? Então, aqui eu demonstrei como é que se chegou na fórmula, né? Diferente da outra de Green lá, que a gente só aceitou. Porque lá daria mais trabalho para demonstrar e a gente não é o nosso objetivo aqui. Então, exemplos. Nessa questão aqui, eu não tenho potência, né? Então, aqui eu teria que... Uma chance seria de eu ter o Z0 sendo menos 1. Mas aí o que eu faço? Ó, tem um círculo de raio 3. Uma circunferência de raio 3 é o nosso caminho. Aí eu preciso verificar se a singularidade aqui está dentro da região. Se está dentro da região, usa a integral que a gente usou nos exemplos anteriores, até porque aqui está sem potência, né? Então, ó, aqui o que nos traz problema é o z menos 1. Então, esse z menos 1 seria o candidato ao z0. E menos 1 está dentro da região de raio 3, né? Você tem uma circunferência, essa circunferência tem raio 3, a bichinha ficou horrorosa aqui, né? Aqui a gente não tem muito controle da mão. Tem raio 3, aí a singularidade é menos 1, então estaria aqui, menos 1. Está dentro da nossa região. Está dentro da região, então significa que essa integral não é zero. Vou ter que usar outro recurso. Então, eu tenho lá, ó, observando que a integral aqui de Cauchy é isso daqui. Então, a gente prepara esse z mais 1 para ficar com a fórmula menos z0. Então, tenho z menos 1. Aí, esse menos 1 aqui é o z0. E o f de z é esse daqui. Então, tem, ó, fz e z0. Sendo assim, basta fazer o que a gente fez de já hoje, né? Então, f de z0 é igual a 2e elevado a z0. Então, o f de menos 1, que é o z0, é 2e elevado a 2 vezes menos 1, que é e menos 2. Substitui o z0, o f de z0 ali, por aquilo dali. Aí a gente tem que é e menos 2, tal. Passou o 2πi para cá.
aí eu já tenho o valor da integral que eu estava precisando, que é o valor dessa integral aqui. Tá? Calculado. Agora vamos ver esta. Seja K um caminho fechado. Esse é importante, é para aplicar a integral, tem que ter um caminho fechado. A integral de contornos de dz sobre z ao quadrado mais 9. Quando, deixa eu só pegar aqui as presenças para eu anotar depois. Vocês poderiam dizer presente aí para mim no chat, por favor. Tá? Bota aí o presente para mim no chat, por gentileza. Mas aí eu tenho a Poliana, Célia, Késia. Ainda bem que a aula já está terminando, né? Porque senão a gente ia terminar sem ninguém. Cada dia vai diminuindo, a gente começou com 16. Aí foi diminuindo, agora hoje a gente só está com 6 presentes. Poliana, Célia, Késia, Ingrid, Lidiane e a Alice. Beleza. Continuando agora, ó. Eu tenho que a minha integral é essa. O trabalho agora não é calcular a integral, é preparar ela. Veja o que a gente diz, ó. Que aqui eu tenho a singularidade, seria o 3i e o menos 3i. Porque quando z for 3i, vai dar menos 9 mais 9, vai zerar. Quando z for menos 3i, vai ser menos 9 também e vai zerar. Mas aí ele diz agora para a gente, ó, na letra A, o ponto Z igual a 3i é interior da região, enquanto o menos 3i está fora, é exterior. Então, a gente tem que trabalhar a nossa equação nessa situação para escrever no denominador, tem que ter z menos da fórmula 3i, que seria o z0. E aqui em cima eu tenho o fz. Isso que eu preciso fazer. Tá? Então, eu vou ter que trabalhar essa equação aqui para conseguir escrever nesse formato, f de z sobre z menos 3i, para responder a letra A. Integral sobre o caminho. Depois, na letra B, já vai ser o menos 3i, então essa vai ter que ser assim. Na letra B vai ser menos 3i que vai estar dentro. E o 3i vai estar fora, então eu me preocupo com o menos 3i. Aí daqui eu vou ter que escrever assim, ó. A integral no contorno de f de z sobre... Aí no denominador eu vou ter que ter z menos 3i. Então, para a letra B, eu vou ter que trabalhar isso para ficar desse jeito. Para a letra C, os pontos 3i e menos 3i estão fora da região de contorno. Então, me diga, por favor, para a letra C, qual é o resultado dessa integral? 0.
Exatamente, olha só, olha que maravilha, que show. É Vai isso. ter uma dessa na prova, professor? Você acredita que eu ponho? Aí ainda corre o risco de alguns errarem ainda. Põe essa aí, professor. Exatamente essa. Exatamente essa. Oh, gente boa. Então, ó, ela é show, é lindo o negócio. Então vamos trabalhar agora para responder a letra A e a letra B, que a letra C vocês já responderam. Então, ó, o Z mais 3i está dentro. Então, eu preciso que o meu denominador fique Z menos 3i, tá? Aqui, ó. Lembre-se, o menos é da fórmula. O 3i é o Z0. Então, vamos agora manipular esse negócio. Então, como é que a gente vai fazer? Eu preciso encontrar, ó, que o FZ, tá, ó, como ele é interior, então ele é o Z0. E assim, significa então que a gente tem o FZ vai ser 1 sobre Z mais 3i. Tá? Já deduzindo aqui de cara. Mas como é que a gente trabalha isso matematicamente? A gente não vai pôr só indutivamente, né? Só intuitivamente. A gente põe calculando matematicamente. Então, ó, f de z sobre z menos E0. Fica desse jeito. O z ao quadrado mais 9. Se você colocar assim, ó, que o z ao quadrado no lugar do mais 9, veja que tem 3i lá, né? Então, no lugar de mais 9, se você colocar menos o z ao quadrado menos 3i ao quadrado, certo? No lugar do 9. Por que 3i ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. I ao quadrado é menos 1. Aí, menos 1 vezes menos daqui dá o 9. Como eu escrevi como a diferença de dois quadrados, então eu posso escrever como produto da soma pela diferença de dois termos. Seria o z mais 3i vezes z menos 3i. Aí eu escrevi daquele jeito, já separadinho aqui, ó. dz sobre z mais 3i vezes 1 sobre z menos 3i. Como a gente precisa que o menos 3i fique no denominador, como está lá, ó, então eu conservo a primeira fração e divido pela segunda fração invertida. E aí, com isso, eu tenho, ó, 1 sobre z mais 3i e z menos 3i, conforme a gente pretendia. Tá aqui. Então, ó, o FZ é 1 sobre z mais 3i e o Z0 é 3i. Então, pegando isso aqui mesmo, no lugar que tem z, eu troco por Z0. Então, eu tenho f de Z0 é igual a 1 sobre 3i mais 3i, que é 6i. Aí, esse resultado aqui, eu vou substituir no lugar que tem f de Z0, na equação. Então, eu escrevo a equação que a gente tem aqui, ó, essa. Então, vai ficar 1 sobre 2 pi integral, aquela que a gente recebeu. Aí, no lugar de f de Z0, eu troco por 1 sobre 6i. Se eu quiser simplificar o 2 com 6, dá. O i com o i dá. Se não, eu passo isso aqui multiplicando e faço a simplificação. E deixo só a integral que eu precisava calcular isolado, né? Que é essa aqui que a gente precisa calcular. Então, o resultado aqui, π sobre 3. Feita a integral. Então, o trabalho maior aqui é você manipular a equação para deixar ela preparada no formato da integral de Cauchy. Beleza? Agora a gente vai na B, ó, que a A já está resolvida. O menos 3i é que é interno.
Então, no denominador, eu vou ter que ficar com z menos 3i, ou seja, z mais 3i. Aí eu vou pegar esse mesmo aqui, ó, e só troca de posição. O z menos 3i vem para cá, o z mais 3i vai para lá. Aí eu conservo a primeira, multiplico a segunda invertida, eu vou ficar com z mais 3i no denominador. Aqui. Então, ó, como o z menos 3i é o z0, que ele já está dizendo lá, porque ele é interior, então ele é isso. Aí, então, o fz vai ser 1 sobre z menos 3i, que é a outra parte que sobra, né? Então, ó, trabalhando ela, de novo, 9 é a mesma coisa, mais 9 é a mesma coisa que 3i ao quadrado, porque 3 dá 9, e ao quadrado dá menos 1 vezes menos dá mais. Aí, como eu já sei o formato que eu quero, o meu denominador, ó, quero esse formato, ele tem que ficar nesse formato, porque o menos 3i é interno, então ele é o z0, então tem que ficar o z menos da fórmula e o menos 3i que a gente tem como z0. E aí, repetir esse dz sobre z menos 3i, e esse eu passei ele dividindo invertido, né? Era 1 sobre isso daqui, ficou isso daqui sobre 1. Com isso, a gente tem, ó, que esse é o fz, e esse daqui é o z0, que a gente já sabia. Então, ó, tá o fz, tá z0. Agora é só trocar, né? No lugar que tem fz, põe f de z0. Aí, no lugar de z, eu troco por menos 3i. Aí a gente tem como resultado 1 menos 6i. E aí você coloca no lugar que está o f de z0. Então, tem aqui 1 menos 6i. Esse 2 aqui vai passar para multiplicar, ou faz a simplificação aqui, só vai o pi para lá. E aí, com isso, a gente tem que essa integral, deixando ela isolada aqui, né? Essa integral vem para cá, e aí, com isso, a gente tem que o resultado final é menos π sobre 3. Tranquilo. A C vocês já responderam ali antes, né? Porque o 3 e menos 3i está fora, integral é 0. E a gente põe uma dessa lá para vocês se divertirem. Tranquilo até aí, né? Aí agora a gente vai para o nosso último exemplo de hoje. E aí vou deixar as atividades para vocês fazerem. Queremos calcular essa integral. Isso aqui tudo, né? Esse pacote todo a gente quer calcular. Veja que no denominador a gente tem z vezes 1 menos z ao cubo. E aí você lembra sempre, ó, para a gente usar a integral de Cauchy, o denominador, você tinha que ter o fz, e no denominador a gente precisa ter o z menos o z0. Isso que a gente precisa. Mas aqui eu tenho z, 1 menos z ao cubo. E aí, na letra A, ele nos diz o seguinte, ó, Z0 está no interior da região. E o 1 está fora, é externo, a região nossa de interesse. Aí, o que é que eu vou precisar fazer? No denominador, agora, eu vou precisar ter, então, nessa letra A,
eu vou precisar ter, olha, eu tenho que saber o que eu preciso para saber o que eu vou precisar fazer, tá? Vou precisar ter, deixa eu só melhorar aqui, ficar menos feio. Vou precisar ter o FZ. No denominador, como o Z0 é interior, eu vou precisar que no denominador só fique E menos Z0, para a letra A. Para a letra B, ele diz que o ponto 1 é que é interior e o 0 está fora. Então, para a letra B, eu vou precisar ter FZ sobre... Como aqui o Z é 1, então vou ter que precisar que fique assim, ó. Z menos 1. Tá? Na letra A eu preciso que no denominador fique Z menos 0. Na letra A, né, Z menos 0. Na letra B, Z menos 1. Então, eu tenho que manipular a equação que está ali para que eu consiga esse formato. Ou esses formatos, de acordo com a letra aqui. Então, ó, como aqui, na primeira situação, eu preciso que só fique o Z no denominador, né, porque o Z menos E0 é Z, esse outro item tem que subir. Que é aquele processo que eu falei, que é de conserva a primeira fração, multiplica a segunda invertida. Eu vou fazer de forma mais direta agora. Esse outro item aqui, ele sobe. Aí vai se juntar com E elevado a Z lá em cima. Mas juntar assim, né? Na forma de fração, tá? Que aquele é fração, é o E elevado a Z sobre essa fração, ele vai continuar sendo fração. Então, ó, ele vai subir. Tá? Como ele vai subir, que aí agora eu não vou fazer todo aquele processo, tiro ele daqui de baixo, ele vem lá para cima. Então, vai ficar E elevado a Z sobre 1 menos Z ao cubo. Aí, no denominador geral, ficou só o Z. Ou Z menos 0. Certo? Disso, então, a gente tira que o FZ é isso. E o Z0 é esse. Aí eu vou agora, f de z é igual a e elevado a z sobre 1 menos z ao cubo. E assim, f de z0 é igual a e elevado a 0, porque o z é 0, sobre 1 menos 0 do z. Então, eu fico e elevado a 0 é 1. 1 aqui ao cubo é 1. Então, o resultado aqui, 1. Então, eu vou agora com a fórmula integral de Cauchy, que é o f de z0 é igual a 1 sobre 2π integral, tal, isso daí. Aí, no lugar que tem o fz, 0, trocamos por 1. Aí, a gente vai ter, então, isso aqui é 1, tá ali, 1 sobre 2 integral de tal, igual a 1. Aí, esse 2π... Ah, não, esse 2 eu não vou passar, porque ele faz parte aqui, eu quero calcular ele também, né? Ele está lá. Então, o resultado final aqui é 1. Ok, Tera, obrigado. Tá? Encontramos o resultado que a gente precisava, tá? Porque eu preciso calcular esse termo todo, e esse termo todo está aqui. Agora, vamos ver esse para a letra B, né? Aí, quem tem que subir agora é esse Z. Então, vai ficar E elevado a Z sobre Z na parte do numerador. E no denominador eu vou ficar com 1 menos Z, isso tudo ao cubo. Uma vez que o Z tem que ser igual a 1, né? Mas aí depois, ó, veja que eu tenho um probleminha aqui, porque ele está 1 menos Z. E eu preciso que ele fique Z menos 1. E aí eu tenho que resolver esse problema também, né? Porque ele precisa ficar nesse formato, ele não pode ficar do jeito que está lá. Então, vamos agora.
o e elevado a z sobre z, né? Que o z eu subi, aí fiquei com 1 menos z ao cubo. Para que a gente escreva agora o z ao cubo, 1 menos z ao cubo, ele fique z menos 1, basta que a gente coloque menos 1 em evidência. Então, teria assim, ó, eu tenho 1 menos z ao cubo. E não é dessa forma que eu quero que ele fique escrito. Aí, o que que eu faço? Eu vou dentro dessa expressão, coloco menos 1 em evidência, é o menos em evidência, tá? E aí, deixa eu pôr assim, como menos em evidência. Coloquei o menos em evidência, aí eu voltei, ó. Menos z dividido para menos dá mais z. 1 dividido para menos dá menos 1. Então, quando eu coloquei o menos em evidência, eu troquei o sinal dos carazinhas aqui, tá? E aí já aproveitei e troquei a ordem. Tudo isso elevado a 3. Aí agora, como isso aqui é um produto, ó, é o menos vezes o que está aqui dentro. Aí eu uso a regra das potências, né? Aí lembra que onde está o menos é 1, tá? Aí eu ponho assim, ó. Isso vai ser igual menos elevado a 3 vezes z menos 1 elevado a 3. Tudo bem? O menos elevado à potência ímpar, menos, e aquele dali eu repito, z menos 1. Tá? Então, ó, se a potência fosse par, esse menos ficaria mais, né? Porque seria menos elevado a par. Então, usei propriedade de potências aqui, tá? Se eu tenho bases diferentes com potências iguais, então eu posso separar cada base com aquela potência. Então, agora, sigamos. Preciso, ó, o z que estava aqui embaixo, eu subi ele, ficou e elevado a z sobre z, aí de forma que isso daqui vai ser o fz, mas eu tenho um problema aqui embaixo, que teria que ficar z menos 1, e ele está 1 menos z. Aí a gente trabalhou ele aqui de forma que a gente vai poder escrever ele desse jeito. Então, ó, a gente precisa manipular isso. Como é que a gente manipulou? Colocou o sinal em evidência, tá? Aqui, conforme está explicadinho. Aí cada um deles ficou elevado a menos 3. Aí eu tenho menos z menos 1 elevado à terceira, que era o que eu precisava. Aí agora vem, ó, no lugar que tem isso daqui, eu troco pelo equivalente dele, que é esse daqui, né? São equivalentes. Esse menos daqui do denominador, ó, veja que na fórmula ali eu não posso ter menos aqui fora. Então eu subo esse menos também, né? Faço o jogo de sinal ali com o que eu tenho em cima. Então o menos daqui, lá tem mais, então subi ele ficou menos. Agora, sim, esse é o Z, ou o Z não, esse é o FZ, e o Z0 nosso é 1, manipulado certinho. Com isso eu tenho, então, ó, FZ, tá aqui. Aí agora eu posso calcular o F de Z0. Tá? Então, ó,
O F de... não vai ser o F de Z0 que eu vou calcular, não. Tem outro detalhe que eu preciso olhar agora. A potência aqui, ó. A potência é 3. Se a potência é 3, qual a fórmula que a gente vai precisar usar? Qual a fórmula? Meninas? Aquela do fatorial. Mas qual delas? De qual derivada? Qual a ordem? Da derivada segunda. A derivada segunda. Muito bem, Alice. Alice é show. Então, vamos usar a da derivada segunda, certo? Se vamos usar da derivada segunda, agora a gente vai ter um trabalhinho. Eu tenho FZ, eu não tenho a derivada segunda do F. Eu tenho o F. Então, eu vou precisar derivar esse F duas vezes. Então, derivando esse F a primeira vez, a gente tem, como é um quociente aqui, a gente aplica a regra do quociente. Que é a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, a regra do quociente para a derivada, tá? Então, a derivada de menos e elevado a z é menos e elevado a z mesmo, vezes o denominador. Aí eu teria menos da fórmula lá da derivada, né? Vezes menos daqui, dá mais, e elevado a z, vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador é 1, sobre o denominador ao quadrado. Separando elas aqui, né? Eu tenho menos e elevado a z, vezes z sobre z quadrado. Mais e elevado a z sobre z quadrado. Aí, nessa primeira situação, eu simplifico z com z quadrado, fica só isso aqui. E o e elevado a z sobre z quadrado, só repetir. Então, tem a derivada primeira. Eu preciso da derivada segunda. Aplico a derivada segunda nesse termo aqui. Aí é a mesma coisa. A regra do quociente nas duas situações. Vai ser a derivada do denominador, a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, como ela aqui, essa parte aqui deu igual que estava ali, então a derivada desse vai ser a mesma que deu aqui. Aí eu tenho que derivar esse. Que é e elevado a z, derivada, né? Vezes z ao quadrado, menos. Repete o e elevado a z, deriva o z quadrado sobre o quadrado do denominador. Eu estou vendo aqui que já tem um errinho aqui, né? Aqui está 3, então tem que ser denominador ao quadrado, tem que ser 4, né? Aí isso significa, então, que eu tenho a derivada segunda é todo esse pacote aqui, certo? E o Z0 vale 1. Então, eu pego o Z0, que vale 1, e substituo na derivada aqui, porque tudo que tem aqui Z, eu vou trocar por Z0. Para ter o F duas linhas de Z0.
Aí tudo aqui onde tem Z, eu troco por Z0, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai entrar nos lugares que tem Z. Todos os lugares que tem Z aqui, ele vai entrar. E aí, com isso, a gente vai ter que a derivada segunda no ponto 1 vai ser 0, né? Porque, ó, se a gente trocar por 1, e elevado a 1 vezes 1, aqui é menos, então eu tenho e elevado a... Eu repetir. Trocando por 1, então vou ter menos e elevado a 1 vezes 1 é menos e elevado a 1, menos e mesmo. Mais e elevado a 1 é e. Então vai ficar menos e mais e, corta, dá 0. Sobre 1. Então deu 0 essa primeira. Aí na segunda, substituindo por e elevado a z, aqui vai ficar, na primeira parcela, vai ficar e menos 2e. Então, e aí isso sobre 1. Então, e menos 2e dá menos e. Que aí dá esse resultado aqui. Agora aplica a fórmula da derivada segunda para a questão da integral. Aí aqui eu tenho que pôr também, que eu não coloquei, tem um tanto de probleminha que eu tenho. Ah, não, aqui é derivada, é potência 1 mesmo, tá certo. Então, agora, a potência é 3, né, aqui. Lá na apostila depois. Potência é 3. Então, tem, ó, a fórmula integral da derivada segunda, do que a gente tem, né, que era e elevado a z. Ali estava positivo ou estava negativo lá? Cadê? Tá positivo. Não, o FZ aqui, nossa, é negativo, né? Não, pus a fórmula. Pus a fórmula, tá ok. Então, derivada segunda de Z0 é menos E. Troquei. Lá eu preciso de que mesmo? De que seja 1, né? Na fórmulazinha. Que seja 1. Como eu preciso que seja 1 aqui, aqui tem 2. 2 fatorial é 2. Aí esse 2 passa para o primeiro membro dividindo. Né? Porque eu preciso isolar 1 sobre 2 pi e z1 menos z ao cubo, dz. Aí esse 2 daqui de cima passou dividindo, pronto, chegamos na integral que a gente precisava. Então tá calculado ali, beleza? Pergunta? Falei que era o último, mas tem mais uma aqui, mas esse é rapidinho. Calcule essa integral. Aí veja que no denominador eu tenho potência, né? E se o z for 0, me dá problema. Então, isso significa que... por que vai dar problema? Porque vamos ver se esse z vai estar dentro da região que a gente precisa. A região que a gente precisa é essa, né? Isso daqui é o mesmo que um cosseno de θ mais I seno θ. Saí da forma de potência e fui para a forma da forma trigonométrica. Esse cara aqui é o raio.
isso significa que é uma circunferência de raio 1 e centro na origem. Se é uma circunferência de raio 1 com centro na origem, então significa que 0 está dentro da região. Se o 0 está dentro da região, ele é o Z0. Aí eu preciso escrever esse negócio aqui que fique seno de Z sobre Z menos Z0 ao quadrado. Então, aí a gente vai ter, ó, a fórmula derivada primeira, porque eu tenho quadrado, né? Então, a derivada primeira de Z0 é igual a 1 fatorial sobre 2πi, a integral sobre o caminho de f de seno de Z sobre Z ao quadrado. Esse aqui a gente consegue escrever como Z menos Z0. Então, significa que o Z0 vale 0. E o Fz é o seno de Z. Então, ó, tenho Z0 é 0, porque está ali dentro da região. Aí a gente, usando a fórmula para essa questão, tá? Eu vou precisar fazer a derivada de f de z. F de z é igual a seno de z. Então, a derivada dele é cosseno. Para poder usar a fórmula. Então, tem a derivada. Aí o f' de z0, mas o z0 é 0. Então, vai ser o cosseno de z0, o cosseno de 0, né? Então, o f', a derivada primeira aqui, vale 1. Então, escrevendo agora a fórmulazinha ali, então, teria a derivada primeira, no ponto z0, igual a 1 sobre 2πi, a integral do contorno de seno de z sobre z quadrado dz. Aí, esse daqui vale 1. Tá? Aqui é igual a 1 sobre 2πi, integral de contorno de seno de z sobre z quadrado dz. Aí aqui a gente só quer essa parte, então eu só quero o valor dessa parte. Aí o que não é dessa parte vai para o primeiro membro. O 2πi foi para o primeiro membro, e aí a gente tem o que a gente precisava, calculado. Nosso assunto de hoje é isso. E aí, a partir de agora, vocês vão ter os exercícios aqui que eu vou... Esses exercícios para vocês resolverem. Acho que está até na apostila que eu enviei para vocês, mas eu vou pegar aqui e separar numa lista para mandar. Só um pouquinho que eu já mando. E aí, com isso, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação ali, para a gente explicar ainda enquanto está gravando. Se não tiver, eu vou encerrar a gravação e vocês me aguardam, né, para começar a resolução da lista de atividade e eu mando as atividades para vocês. Pergunta? Não, né? Então, eu vou encerrar a gravação, tá? Para a gente ter o vídeo disponibilizado depois.